Concordo com todos com relação à discussão da biocibernética bucal, visto como muitas vezes a gente esquece dessa especialidade tão aprofundada, tão profunda, né? E a gente começa a discutir outros assuntos. Uma das grandes observações que eu tenho feito com relação à biocibernética bucal é que ela trabalha par e passo com a terapia neural em vários detalhes. Se não vejamos, um dos objetivos principais do biocibernética bucal é fazer com que o sistema estomatognático tenha uma resposta positiva na sua função. Aproveitando a questão dos setênios, né, que foram muito bem colocados por Steiner, e a questão do programa biológico, o desenho muito bem feito pelos nossos pais da biocibernética, né? Isso nos demonstra uma ligação muito forte com a terapia neural no seguinte sentido. O sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico é aquele sistema que detém a consciência da totalidade. E ao deter a consciência da totalidade, ele se permite ter respostas que não são visíveis pelo ser humano com a sua consciência pura e simples. A consciência da totalidade só é atingida pelos humanos através do sistema nervoso autonômico. O outro tipo de sistema nervoso, o sistema nervoso automático, o sistema nervoso, somático, nos permite apenas ter noção espacial, ter uma noção acerca do que está acontecendo à nossa volta, para que nós possamos reagir, termos reações às coisas, às mudanças, né, que o tempo todo ocorrem. O sistema nervoso autonômico, pelo contrário, permite desde o crescimento de cílios, até a peristalse, até a questão do crescimento de unhas, até a respiração, a mudança com relação ao ritmo cardíaco, a mudança com relação, por exemplo, à pressão arterial. Todos esses detalhes não estão sob a égide humana, no sentido de eu quero agora que meu coração bata mais rápido. Eu não tenho essa possibilidade. A não ser alguns yogis que conseguem bater mais lento ou mais rápido, mas isso é um treinamento de uma vida. O sistema nervoso autonômico cuida disso por nós. E a biocibernética bucal, a partir do momento que o programa biológico é perdido, o seu design é perdido. E o ser humano passa a estar a mercê de como essa perda do programa biológico, como essas alterações do programa biológico vão repercutir no organismo como um todo, a partir deste momento. Toques com relação ao sistema nervoso autonômico, assim como toques com relação a posicionamentos dentários, a questão da respiração, da respiração nasal. Toques nesse sentido fazem com que haja mudança na tentativa de reencontrar o ser humano, o seu programa biológico ideal, ou mais próximo disso. Pensando nisso, eu coloquei para vocês esse quadro sobre hipóxia, já que um dos objetivos da biocibernética bucal é trabalhar a respiração no sentido de que ela seja nasal. Outros elementos do sistema nervoso também podem influenciar. Então, por exemplo, na hipóxia, a respiração boca-nariz é primordial. Então, o tratamento da biocibernética visando essa respiração, visando a possibilidade do humano ter o melhor na respiração nasal, é ponto pacífico. Porém, vejam que interessante, se existe uma glicação da hemoglobina ocorrendo, mesmo que o elemento respire pelo nariz, ele também vai ter problemas com relação à hipóxia, no mesmo padrão, no mesmo nível. Então a respiração bucal, um bebê que foi amamentado durante todo o seu 1 ano e meio, 2 anos de amamentação que sejam, deitado, e não teve o crescimento ideal com relação à posterior de mandíbula, de maneira que a mandíbula possa crescer para baixo e para frente, esse bebê, com essa impossibilidade, agora já um adolescente ou adulto, ele passa a ser um elemento que possa vir a respirar pela boca. Perfeito. Mesmo que nós consigamos fazer com que haja uma resposta positiva nessa respiração, mudando a respiração bucal para a respiração nasal, a glicação da hemoglobina é um dos elementos que podem vir a fazer com que
haja hipóxia do mesmo jeito como se houvesse uma aspiração bucal. A glicação não enzimática irreversível da hemoglobina é determinada principalmente por 3 fatores: a concentração média da glicose é o primeiro, glicose plasmática, tempo de meia-vida da hemácia e a permeabilidade da membrana do eritrócito à glicose. Aqui é o professor Joel Alves, diretamente de Houston, Texas, nos Estados Unidos da América, falando acerca da hipóxia e como essa hipóxia pode afetar os seres humanos de maneira contundente. E a anemia ferropriva, que é muito mais, aliás, comum do que se pensa, também pode ser um elemento que, apesar do trabalho extremamente eficaz da biocibernética bucal, eu estou lidando só com hipóxia. Vejo, abrindo um parênteses, já que vocês querem discutir, apenas com hipóxia, apenas com respiração nasal, que é uma das possibilidades de alcançarmos êxito na biocibernética bucal. Então, uma anemia ferropriva também pode ser um elemento que venha a causar danos tanto ou às vezes piores do que a respiração bucal. Então é muito importante que a gente olhe integradamente o indivíduo. Quando se fala integrativa, essa palavra parece ser meio hipócrita para algumas pessoas, porque elas pegam e integram somente o que elas conhecem. Não integram o ser no conhecimento holístico, no conhecimento da medicina, da odonto, da fisioterapia, da enfermagem, da nutrição, mas simplesmente eu sou integrativo, é o que dizem, mas só conseguem integrar aquilo que elas conhecem. Então é muito importante que abram-se essas mentes, no sentido de que a integralidade possa ser completamente aproveitada. Então, não somente a questão oclusal, não somente a questão vejo de novo, estou colocando apenas hipóxia, não somente a questão da respiração nasal, mas também observar glicação de proteínas, principalmente a hemoglobina glicada, e observar a anemia ferropriva nesse paciente se torna imperioso. Tá, dei o primeiro toque aí para vocês discutirem. Quero ouvir opiniões, já que vocês querem discutir. Então, vamos discutir. Um forte abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. E então, fez sentido para você? Conseguiu entender as nuances com relação à hipóxia e não somente a sua ligação com a biocibernética bucal, mas também com a bioquímica sanguínea, mas também com outros fatores, como por exemplo uma anemia ferropriva. Você entende isso, você está caminhando muito bem na terapia neural, e o terapeuta neural, antes de tudo, é um clínico que raciocina, e não fica só decorando pontos, querendo, através de pontos que muitas vezes mudam, não são aqueles, varia de pessoa para pessoa. O terapeuta fica tentando, por tentativa e erro, né, acertar o diagnóstico, o plano de tratamento. Não é assim que funciona. O terapeuta neural é um ser que pensa e tem que conhecer o mínimo de fisiologia, o mínimo de clínica médica, o mínimo de clínica odontológica, para conseguir ter uma resposta positiva, a melhor possível para os seus pacientes. Aqui o professor Joel se despedindo, agradeço a oportunidade. Não esqueçam os nossos livros, não esqueçam a relação com os nossos cursos de pós-graduação, Lato Senso e também à distância, e a gente está juntos nessa caminhada. Um forte abraço, a gente se vê. Um abraço.